Algumas pessoas dizem que não veem os espíritos, né? Bom, primeiramente, os espíritos estão povoando todos os espaços que nós ocupamos. Não é isso? Na questão 457 do Livro dos Espíritos, eles responderam para Kardec assim: quando você achar que está num lugar escondido, você não imagina a multidão que está ali te acompanhando. Mas em Hebreus, Paulo escreve para Hebreus, dizendo que nós deveríamos observar a nuvem de olhos que nos acompanha. E aí vem um fator muito interessante que Paulo explica aos Hebreus. Nós devemos estar guardados no Senhor. Então, por que alguns veem e outros não? Vai estar relacionado à experiência na carne que nós devemos passar. De tanto ver essas coisas, quando eu estava com 12 anos, a minha mãe resolveu, atendendo a pedidos de amigos, me levar ao psiquiatra. Aí eu fiz acompanhamento com o psiquiatra durante 8 anos. Tomando muitos remédios, eu vivia dopada, porque ficava mais dormindo do que acordada. Me prejudicava para ir para a escola, para viver a vida de criança, né? Emmanuel e outros autores espíritas, eles dizem que grande parte dos seres que estão internados em manicômios ou ambiente de tratamentos psiquiátricos, há nele um grau elevado de mediunidade. Um grau elevado de mediunidade. Porque são débitos do pretérito sempre, né? A frase é: eu venho com dom mediúnico em virtude de equívocos escabrosos cometidos no passado. É um dom divino. Evidentemente, é um talento que foi dado para que eu possa resgatar. E nós pedimos que venhamos com a mediunidade, com esse dom de intercâmbio, para inclusive auxiliar aqueles seres que nós mesmos levamos para o descaminho. Então não é que é para sofrer, nós estamos no mundo para sermos felizes. Senão a máxima de Jesus Cristo, dizendo que os mansos herdariam a terra, fica num paradoxo assim de bastante estranheza. Como que Jesus diz isso, que os mansos vão herdar a terra? Nós a transformaremos num planeta feliz, mas em virtude de domar os nossos sentimentos e as nossas ações. Então, com essa hipersensibilidade, nós vamos atrair criaturas simpáticas. E essa simpatia vai se fazer relação ao que eu penso, ao que eu sinto. Que nós somos espíritos ocupando momentaneamente o corpo material. Então, uma inter-relação de influências entre as células físicas e as células espirituais. As sensações que o espírito traz de vidas do pretérito, os resgates que ele tem que fazer, como nós chamaríamos, um sentimento de culpa, um sentimento de medo, gera determinados equilíbrios na sua cadeia biológica, na sua estrutura molecular. Então é evidente que o corpo também vai reagir. Então, a mediunidade não leva para problemas psiquiátricos, mas se o indivíduo traz em si algum dano nesse aspecto, consequentemente, a sensibilidade mediúnica vai aguçar essa presença do mal-estar. E aí tem que ter um trabalho paralelo, né? O tratamento psiquiátrico, psicológico, as medicações, né? da medicina material e, ao mesmo tempo, de acordo com a religião que ele pertence, esse caminho do apaziguamento íntimo, de conhecer a si mesmo para poder aliviar esse intercâmbio entre as reações da matéria e reações do ser psíquico que está ocupando aquele corpo. Quando eu estava com 18 anos, o psiquiatra que me acompanhava, ele se aposentou. E o outro psiquiatra que entrou no lugar dele, ele resolveu ler o prontuário todo e falou para mim: minha filha, você não tem nada de loucura, você precisa de um centro espírita. E eu fiquei sem saber, eu tinha pavor de espírito, como é que eu vou para um centro espírita? E fiquei muito tempo vendo as coisas, mas aí eu já sabia que eu não era mais maluca, porque às vezes a gente chega até a pensar que é maluca, porque a gente vê pessoas, a gente ouve, a gente sonha, é tanta coisa que a mediunidade traz para a gente, e para quem não tem conhecimento nenhum, a gente acha que está ficando maluco mesmo. Casei, mudei para Anápolis e nada de procurar espiritismo. Em Anápolis parece que o negócio piorou. Piorou muito. Aí eles ficavam transitando dentro da minha casa dia e noite.
E aí o meu marido falou, não tem jeito, eu vou ter que levar você num centro espírita. Chegando lá, fui fazer um atendimento fraterno, né? E me falaram que eu precisava estudar, educar a mediunidade e trabalhar. Porque o hábito que nós temos de fazer pergunta é como vítima, não é? Por que isso aconteceu comigo? Não, para que está acontecendo? É um trampolim, não que eu vou dar um salto quântico, mas eu vou melhorar em mim as relações com os espaços que eu ocupo. Então, quem é médium tem uma sensibilidade aguçada, mas é preciso perceber os sentimentos, como é que o coração reage, para ele poder contornar todas essas dificuldades. E aí, tô nessa, já tem 30 anos que eu tô às voltas com resolver o problema da mediunidade. E aí sim, aí depois que a gente estuda, depois que a gente começa a trabalhar, entender o processo, aí as coisas vão melhorando. E muito. Mas ainda vejo, ainda ouço, não tem jeito. Mas já agora com uma visão diferente. Depois a minha mãe foi, a minha outra irmã foi, e os outros foram indo, né? Porque viram também a minha transformação. Porque eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Porque ninguém acreditava em mim. Então, quando vinham falar alguma coisa comigo, eu já ia com 4 pedras na mão. E aí aquilo já me deixava irritada. A gente não tem conhecimento das coisas, a gente peca por não conhecer. Mas, graças a Deus, a doutrina me esclareceu, a doutrina é a luz da minha vida. E é evidente que a sensibilidade, né, a irritabilidade, pode se fazer presente, porque a sensibilidade da pessoa é maior. Então é evidente que nos espaços que ela ocupa, tanto no campo do pensamento ou dos tratamentos diretos, sejam eles físicos, olhares ou conversas, ela vai ter uma percepção diferenciada das outras pessoas. Como não conhece, tem uma certa estranheza, aí passa a sofrer, né, naquele ambiente. E os companheiros, familiares que não têm entendimento, não percebem isso de imediato. Busquem o esclarecimento, busquem o entendimento para poder conviver melhor com isso. Porque a mediunidade é um fato. Não tem como dizer que não existe. É um fato. Então, que busquem auxílio, que busquem a casa espírita, que busquem estudar, porque fica muito mais fácil depois que a gente estuda e conhece como funciona o fenômeno. Aquele medo todo que eu tinha, porque na realidade eu não tinha medo, eu tinha pavor. Hoje em dia, não. Eu sei que são pessoas que já viveram aqui e estão se comunicando. Como a gente conversa, como conversa com o outro. E conversamos também com eles. Porque a mediunidade ela deve ter um nome poético, é chamado amor-doação. Você tem o amor-doação. Quem tem esse amor-doação vai servir e não querer ser servido. Então, evidentemente, que ele vai descer de um pedestal de rei, de rainha, de poderoso, de militar e tal, e vai simplesmente se tornar tapete para o próximo. As angústias podem diminuir. Entender que a vida continua, que eu posso trabalhar com eles sem que isso me deixe transtornada. Que eu posso conversar com eles, que eu posso pedir ajuda na casa espírita e que faz parte da vida. Porque até então a gente fica sem horizonte, né? A gente não sabe o que falar, para onde vai, com quem falar. A doutrina não, a doutrina me encaixou